Chega mais, nação, um ótimo domingo pra todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Mengão entra em campo hoje, em partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo terá mudanças na escalação e a gente vai analisar aqui a imprensa esportiva falando sobre isso e tem também os palpites. Chega aqui daquela moral, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme, Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos lá para as informações do Flamengo. O Fluminense que o diga, porque o torcedor tricolor ficou chateado com a direção que concordou com a mudança do clássico de sábado para domingo, alegando que também seria bom para ele, Fluminense, mas a torcida não pensa assim não, acha que foi bom só para o Flamengo. Vamos lá, as informações do clássico, que era sábado, passou para domingo, com Cícero Melo e Pedro Henrique Torre. Olá, fã de esportes. Com o adiamento de comum acordo entre Flamengo e Fluminense para o Fla-Flu deste final de semana, passando do sábado para o domingo às 6 horas da tarde no Maracanã, o Fluminense ganhou mais um dia de preparação, o sábado para o grande clássico, mas em compensação perdeu um dia de preparação para o próximo jogo pela Libertadores da América. Segunda rodada, Grupo C, quarta-feira, dia 15 de abril, jogo marcado para o Maracanã às 9h30 da noite contra o Independiente Rivadavia da Argentina. O técnico Zubeldia poderá ter quase a força máxima para o Fla-Flu. Ele tem um desfalque de última hora. O atacante Cano está tendo muitas lesões seguidas depois de muito tempo, com uma cirurgia, uma artroscopia no joelho direito, sofreu nesta quinta-feira uma lesão muscular na coxa direita, está entregue ao departamento médico. Em compensação, quem pode ser a grande novidade para o jogo de domingo é o volante uruguaio Facundo Bernal, recuperado de lesão no joelho direito. Ele sofreu essa lesão no dia 25 de fevereiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras na Arena Barueri. Ele perdeu 8 jogos, 45 dias de fora, sem jogar, e ele pode ser então a novidade para o Fla-Flu. Valeu, pessoal, o Flamengo ganhou mais um dia para se preparar para o Fla-Flu com o adiamento do jogo de sábado para domingo, 18 horas, no Maracanã. É um respiro a mais, já que o Flamengo chegaria na parte da manhã, na quinta-feira, no Rio de Janeiro. Houve problema na logística, chegou apenas à noite, então pediu adiamento, deu tudo certo. O Flamengo vai ter esse dia a mais para trabalhar. Leonardo Jardim vai ter que quebrar um pouco a cabeça, segue com desfalques para essa partida, a dupla de volantes, o Pulgar, problema no ombro, e o Jorginho, lesão na panturrilha, ficam fora mais uma vez, assim como o Everton Cebolinha, teve uma fratura na costela, ainda estão todos eles em processo de recuperação. Quem também está no processo, mas na reta final de recuperação, é o Alexandro, tem chances até de ser relacionado para essa partida no domingo, Fla-Flu, 18 horas, no Maracanã. O Flamengo tem 17 pontos, quarto colocado, está a 3 do Fluminense, que está logo acima, do São Paulo também, tem os mesmos 20 pontos do Fluminense. E lá em cima, o Palmeiras tem 25 pontos, 8 a mais do que o Flamengo, embora com um jogo a mais. Importante o Flamengo vencer esse clássico, então respira um pouco mais para aí sim entrar em campo e tentar defender pelo menos esse seu quarto lugar. Fica a dúvida ali, se De La Cruz jogou quase toda a partida contra o Cusco na estreia da Libertadores na altitude, vai ter condições de entrar em campo também nesse domingo. Seria importante para o Leonardo Jardim, para esse meio de campo, ao lado de Everton Araújo e também do Lucas Paquetá. Muito bem, equilíbrio total, né? Nos últimos 10 confrontos foram 3 vitórias do Flu, 3 vitórias do Flamengo e 4 empates. A sequência recente é muito melhor para o tricolor, não perde a 3 clássicos. Nos últimos anos, com a força do Flamengo, o Fluminense realmente é uma das equipes que encararam a força rubro-negra, né? E esses últimos 3 jogos mostram isso também. Agora, Elton, essa questão do meio de campo é muito séria para o Flamengo, né? Porque o De La Cruz, será que vai ter condições de jogo? Jogou bastante até, né? Como o Pedro Henrique trouxe a informação, mas pode pintar também um Everton Araújo e Paquetá ali. O Paquetá jogando um pouco mais recuado, né? O De La Cruz fez essa dupla com o Everton Araújo no jogo contra o Cusco e a gente até destacou aqui que foi um meio campo onde os dois contribuíram muito, né, defensivamente.
para o Paquetá ter um pouquinho mais de liberdade para jogar à frente, né? Finalizou algumas vezes no gol, o Plato, o Carrascal e o Bruno Henrique. E você perdeu o De La Cruz, que enfim estava tendo oportunidades, né, nessa equipe titular, depois de algum tempo aí sendo até questionado fisicamente. Você perder esse jogador justamente por conta disso acaba trazendo dificuldades. O Paquetá já fez essa função de segundo volante, muda um pouquinho a característica, mas eu colocaria um ponto aqui que eu acho que ficou subentendido no último jogo, viu, Edu? Léo Ortiz, que é um jogador que pode fazer a função de primeiro volante, né, jogar um pouquinho mais adiantado ali, entrou no segundo tempo contra o Cusco, até fazendo essa função, né, jogando um pouquinho mais adiantado no jogo, no lugar do próprio De La Cruz, inclusive, e é um jogador que conhece bem a posição. É claro que você olhar para o que tem hoje, o Flamengo de elenco, e perceber que muitas vezes você tem que colocar um jogador que não vem atuando naquela posição, mostra que o calendário ele vai atropelando até quem tem elenco recheado. Mas a sorte do treinador do Flamengo é que ele tem jogadores polivalentes, né? Jogadores que podem fazer mais de uma função, e isso traz também opções táticas, né? De fazer o time de jogar de uma maneira diferente. Só que do outro lado, Edu, tem o Fluminense. É um time bem organizado, é um time que vem bem na temporada, é uma equipe que tem jogado um futebol bem interessante, um equilíbrio também entre defesa e ataque, é uma equipe que tem criado dificuldades para o Flamengo nas últimas temporadas, esse Flamengo recheado de estrelas, e é uma equipe muito equilibrada também com o Zubeldia. Então, nem sempre adaptações, jogadores atuando numa posição diferente, pode surtir efeito contra um adversário muito organizado. O que traz também um cenário bem interessante para esse clássico do fim de semana, que seria no sábado, acabou sendo adiado para o domingo. E a gente tá com a tarja, né, destacando como o Flu não perde como mandante há 22 jogos. Isso é muita coisa. O Flu é mandante nesse jogo, tá? É realmente um poder impressionante essa química que deu o Zubeldia com o Fluminense como mandante. Perdeu no Maracanã, perdeu para o Vasco 3 vezes, mas como visitante no Maracanã. E a torcida vai empurrar o Fluminense. Maracanã daquele jeito, talvez com mais rubro-negros, né? Mas em resumo, a tabela de classificação é assim: se o Flamengo vencer, alcança exatamente a mesma pontuação, de 17 pula para 20, fica ao lado do Fluminense, os dois com 20, com um jogo a mais disputado o Fluminense, né? O Flamengo está com 9 jogos no momento. Então realmente vale muita coisa para não ver o Palmeiras distanciar. Para as duas equipes é jogo fundamental, Elton. Sim, pensando na disputa do título, e eu já falei aqui algumas vezes, eu coloco o Fluminense nesse momento como o Cruzeiro de 2026, que o Cruzeiro se colocou ali na disputa do título até a reta final do campeonato, né? E depois o Flamengo acabou sendo campeão, mas é um Fluminense que pode sim, né, permanecer nesse trecho da tabela por mais tempo. Então acaba sendo um confronto direto pelas primeiras posições e principalmente para alcançar o Palmeiras. O Palmeiras perde poucos pontos, tem um derby também nesse fim de semana, que pode trazer aí, quem sabe, uma diminuição da distância, né, do líder para o segundo colocado, mas é muito difícil cravar também, porque é um time que perde pouquíssimos pontos, mas é um confronto que, mesmo sendo ainda no início, relativamente, né, do Campeonato Brasileiro, acaba sendo fundamental para alcançar o melhor time do momento no Brasileirão, que é o Palmeiras. Rapidinho, Elton, um pitaco. A torcida do Fluminense ficou brava com razão ou você acha que não? Sobre o adiamento, acho que é uma questão também, né, pensando no jogo da Libertadores, né, porque frente ao Rivadavia ganhou um pouco de tempo para enfrentar o Flamengo, mas perdeu para o jogo da Libertadores, né, pensando no Campeonato Brasileiro, e muitos falaram sobre essa questão de o Fluminense está sendo submisso ao Flamengo, sendo que foi em comum acordo, né, o Fluminense aceitou porque o jogo foi adiado porque o Fluminense aceitou, não foi obrigado, né. E a gente está vendo aí, o pedido do Flamengo, o Fluminense aceitou. Eu acho que é pensando muito mais no calendário do meio de semana, Edu, não necessariamente de ter sido aí submisso ao Flamengo, que eu acho que não foi isso que aconteceu. Os dois jogam no Rio de Janeiro, né? O Flu na quarta, o Flamengo na quinta, com o ESPN. Bom, é isso. E o Fluminense veio da Venezuela também. Mas eu entendo o torcedor que fala, poxa, tinha que aproveitar a chance de pegar o Flamengo cansado. Enfim, é isso. Vamos falar do jogo.
que é o que interessa, até porque, como eu já disse no vídeo anterior, todo mundo acordou isso aí. Fluminense, Flamengo, CBF, todo mundo achou melhor jogar no domingo. Então deixa de choro e vamos falar do jogo neste vídeo aqui a partir de agora. Aqui, ó, no Maracanã, o Maraca é nosso. E é o seguinte, esse jogo é estratégico no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Aí você vai falar, pô, João Guilherme, mas estamos ainda no primeiro turno, né? Não completou nem a metade ainda do campeonato. Que parada é essa que o jogo é estratégico? Veja aí a classificação do Campeonato Brasileiro. Tá conferindo aí? Presta atenção no que tá vendo. Palmeiras é líder, né? Palmeiras é líder e tal. Fluminense é o terceiro colocado. O Flamengo vem logo abaixo do Fluminense. Tem um detalhe nessa história. O Flamengo tem um jogo a menos que o Fluminense. O Flamengo tem aquele jogo ainda marcado contra o Mirassol. Não se sabe quando, né, vai acontecer. Esse jogo ainda não está marcado, melhor falando. Então, esse jogo se torna importante pelo seguinte: o Fluminense ganhando, ele abre 6 pontos do Flamengo e quebra essa possibilidade que o Flamengo tem, dessa partida a menos, de igualar o Fluminense, de chegar no mesmo número de pontos. O Flamengo vencendo o jogo, ele iguala o Fluminense na pontuação com um jogo a menos e tem essa vantagem de jogar contra o Mirassol no Maracanã em data ainda a ser confirmada. Então, estrategicamente para a tabela, mesmo sendo um início de campeonato brasileiro, esse jogo ganhou um peso muito grande. E tem um outro componente aí importante. Praticamente no mesmo horário, nós teremos Corinthians e Palmeiras em Itaquera. O Corinthians vem de uma vitória importante na Libertadores diante do Platense, por 2-0, na estreia do Fernando Diniz. Ou seja, técnico novo, ganhou na estreia na Libertadores, o Corinthians está animado, vai enfrentar o Palmeiras, líder do Brasileirão, que vem muito bem com o Abel Ferreira, o John Arias encaixou como uma luva no time do Palmeiras. Palmeiras vem jogando bem, só que o Palmeiras vem de um empate contra o Júnior Barranquilla, fora de casa, na Libertadores da América. É um jogo duro. O Corinthians tem possibilidade de tirar pontos do Palmeiras, é um clássico. Então a dupla Fla-Flu vai jogar no Maracanã, mas vai estar de olho nesse jogo lá entre Corinthians e Palmeiras. Uma derrota do Palmeiras, ou até mesmo um empate, perdendo pontos, vai beneficiar os times do Rio. E eles vão se enfrentar. E quem ganhar esse jogo, havendo essa combinação com o resultado lá de Corinthians e Palmeiras, vai subir bastante na tabela e vai dar uma embolada no Campeonato Brasileiro. Vocês entenderam? Então será um grande jogo neste domingo no Maracanã. E 2 grandes times, né, minha gente? 2 grandes times que fizeram recentemente a final do Campeonato Carioca. Flamengo foi campeão nos pênaltis, na estreia do técnico Leonardo Jardim. Fluminense é indiscutivelmente o time que mais tem dado trabalho ao Flamengo no futebol brasileiro. É aquele que mais consegue competir com o Flamengo, mais até do que o próprio Palmeiras, né? O Fluminense ganha mais do Flamengo do que o Palmeiras. Então vai ser um jogão. Flamengo vem de grande resultado fora de casa contra o Cusco, né, vencendo lá na altitude, estreando de maneira brilhante na Libertadores da América e já se preparou para esse jogo. Ele deixou no banco os jogadores que vão começar a partida de amanhã: Varela, Léo Ortiz, Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, Luiz Araújo. Esses caras aí foram preservados exatamente para o Fla-Flu. Vitão é outro jogador que tem possibilidade de começar jogando. Ou seja, o Flamengo conseguiu um grande resultado fora e exatamente por ter um grande elenco vai chegar com uma equipe muito preparada para esse jogão de amanhã no Maracanã. Fluminense veio de um empate contra o Laguaira lá em Caracas, não foi um resultado esperado, a equipe teve alguns jogadores preservados. Veja aí a importância do Fla-Flu. O Fluminense, que tinha vencido antes da final do Carioca, os 2 últimos Fla-Flus, né?
e não perdeu na final do Carioca. Foi empate, mas nos pênaltis o Flamengo ficou com o título. Ou seja, há 3 jogos que o Fluminense não perde para o Flamengo. O Flamengo vai tentar vencer o Fluminense amanhã para escalar aí o Campeonato Brasileiro. Atrações não faltam. Jorginho, Pulgar, continuarão de fora do time do Flamengo, Saúl também, Cebolinha, são ausências importantes e há uma expectativa de que o Alexandro possa ser relacionado, mas ainda não há certeza. A tendência é que ele continue de fora. O Flamengo vai com desfalques, porém muito forte para o Fla-Flu. Primeiro eu vou falar sobre a preparação do Flamengo para pegar o Fluminense. Como eu mencionei aí, não terá concentração. O planejamento, a programação é treino nesse sábado à tarde. Os jogadores serão liberados para eles, enfim, dormirem com os familiares, dormirem em casa. Vão se reapresentar lá no Ninho do Urubu pela manhã. Vai ter aquela famosa ativação muscular, almoço, aí tem o lanche da tarde, depois parte o jogo no Maracanã, jogo marcado para 6 horas da noite. Cerca de 35 mil ingressos vendidos até o momento. A torcida do Fluminense está fazendo campanha para não comparecer ao jogo por conta dessa mudança, porque achou um absurdo a diretoria do Fluminense aceitar. Mas, gente, sejamos francos, a CBF já iria mudar de qualquer jeito. Ou o Fluminense aceitava ou aceitava. Para o Fluminense não foi ruim, já falei sobre isso, ganhou mais um dia de preparação, não entrou em rota de colisão com o Flamengo, que é seu parceiro na concessão no Maracanã, e a gente sabe que o Flamengo leva essa parceria nas costas, porque é o Flamengo que banca isso tudo, porque se dependesse do Fluminense, a gente sabe que teria muito prejuízo. Então, no fim das contas, galera, foi bom para todo mundo. Bom para todo mundo e ninguém saiu prejudicado. O Flamengo foi mais beneficiado? Sim, isso eu concordo. O Flamengo faria se fosse ao contrário? Acho que não. Espero estar errado. Mas vida que segue, já foi feito e agora abriu um precedente para futuramente o Flamengo ajudar o Fluminense em algum momento. E agora vamos para o assunto principal desse vídeo, porque é a renovação de contrato de Bruno Henrique. Pois é, a informação que a gente publicou nas outras redes sociais em primeira mão. Flamengo e Bruno Henrique caminharam a renovação de contrato por mais um ano. Entre as partes há um acordo verbal e, em breve, vão assinar um novo vínculo válido até dezembro de 2027. O empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, vem ao Rio de Janeiro nessa semana. Nos próximos dias, vai se reunir novamente com a diretoria do Flamengo para assinar o novo vínculo de Bruno Henrique. Gente, o Bruno Henrique, ele é, para mim, ídolo. Para mim, assim, vou ser muito sincero, tá? Se você me perguntar assim, a geração 2019 é a geração do Arrascaeta, mas o Bruno Henrique tá ali em segundo. Eu boto o Bruno Henrique em segundo por vários motivos e é questão de gosto, é questão de algo individual / pessoal, cada um tem o seu gosto, mas, gente, o Bruno Henrique tá no Flamengo desde 2019, honrando e muito a camisa do Flamengo. O Bruno Henrique é muito ídolo, muito mesmo. O que ele representa, ele senta à mesa com o Zico sem sombra de dúvidas. E ele, aos 35 anos, ele consegue performar em altíssimo nível. Veria, você disse recentemente que esperaria o fim do ano para acertar a renovação. Gente, assim, eu esperaria, mas não sou nada contra, pelo contrário, sou totalmente a favor de renovar por mais um ano, e eu falei isso aqui. Acertou agora por mais um ano de contrato? Não acho um absurdo. Veria, ele vai ter redução salarial, ele vai ter aumento salarial? Confesso que eu não sei, nem questionei, tá? Não trabalho na Receita Federal para ficar perguntando detalhes do contrato do cara. O que me passaram foi, Veria, pode soltar aí que nós vamos renovar por mais um ano, porque está tudo acertado, só falta agora a canetada que vai acontecer quando o empresário do Denis Ricardo, que é de Belo Horizonte, quando o empresário do Bruno Henrique, Denis Ricardo, que é de Belo Horizonte, ele mora em Belo Horizonte, vem ao Rio de Janeiro e aí eles vão assinar esse contrato. O Bruno Henrique, gente, assim, é assustador a quantidade de título que ele tem com a camisa do Flamengo. Vou ser muito sincero, no futebol brasileiro, eu lamento muito Fábio não ir para a seleção brasileira e o Bruno Henrique não ter pego mais convocações para a seleção brasileira. No futebol brasileiro, para mim, esses dois casos, em um passado recente, me chamam muito atenção e eu lamento demais. Lamento demais não terem mais oportunidade com a camisa da seleção brasileira. Porque, cara, assim, os números do Bruno Henrique pelo Flamengo falam por si só. Ele, quando ele teve a passagem pelo futebol alemão, chamou atenção, inclusive, num jogo contra o Real Madrid, deu muito trabalho ao Real Madrid, um jogador que sempre se destacou por onde passou, com a camisa do Santos também. E eu tenho a opinião de que Bruno Henrique é o melhor
custo-benefício da história do Flamengo. O Bruno Henrique custou ao Flamengo em 2019 apenas 23 milhões de reais, pagos em 3 vezes. Além disso, na negociação envolvendo o Bruno Henrique, teve um empréstimo do Flamengo ao Santos do Jean Lucas. Vocês vão se lembrar disso. O Jean Lucas se valorizou com a camisa do Santos e o Flamengo ainda conseguiu fazer uma baita venda do Jean Lucas na ocasião. E o Flamengo continuou ganhando com o Jean Lucas graças ao Bruno Henrique, porque ele foi envolvido na operação. E o que o Bruno Henrique entregou dentro de campo e entrega dentro de campo até hoje, gente, é o melhor custo-benefício da história. Da história! Não tem discussão. O Arrascaeta, na ocasião o Arrascaeta custou, 16 milhões de euros. Então, o custo-benefício já é um pouco diferente. O Gabigol também custou alto. O Pedro também custou alto. O Bruno Henrique foi praticamente de graça. Obrigado, Santos. 23 milhões de reais apenas. E o Bruno Henrique, entre aspas, saiu chutado lá de Santos por conta de uma temporada ruim após um problema na vista. Vocês vão se recordar disso. E com a camisa do Flamengo, ele performa em altíssimo nível desde 2019. Então, é uma ótima notícia para o Flamengo, uma ótima notícia para você, torcedor rubro-negro, uma ótima notícia para Bruno Henrique, tá? Porque para o jogador vai ser importante também. O jogador recentemente chegou a falar que poderia pendurar as chuteiras em dezembro desse ano. Ainda bem que mudou de ideia e fica no Flamengo pelo menos até dezembro de 2027. Parabéns ao Flamengo. Uma baita contratação, digamos assim, porque você ter o Bruno Henrique por mais um ano dá um certo alívio ao setor ofensivo do Flamengo, que a gente sabe que oscila bastante em determinados momentos, sobretudo na ponta esquerda. Tá bom? É isso aí, nação, e de acordo ao site do Globo Esporte, essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Fluminense. Goleiro Rossi, na zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, nas laterais Varela e Alexandro, meio de campo Everton Araújo, Paquetá e Arrascaeta. Nas pontas, Carrascal e Bruno Henrique e Pedro na frente. Essa deve ser a provável escalação para a partida de hoje contra o Fluminense. Vamos lá de palpite? Qual é o seu palpite para a partida entre Fluminense e Flamengo? Escreve aí nos comentários. Vamos ver quem vai acertar. O meu palpite para essa partida é Flamengo 2, Fluminense 0. Esse é o meu palpite para essa partida de hoje, o clássico pelo Campeonato Brasileiro. Olha, nação, e no link no primeiro comentário fixado tem um link aonde tem o nosso grupo de palpites e análise esportiva. Você entrando ali no grupo, que é gratuito, você vai concorrer a um manto do Mengão, que acontece o sorteio já no dia 15 de abril. Então, para você participar, você tem que estar lá no grupo. Entra lá, o link vai estar no primeiro comentário fixado, tá bom? Entra lá e aproveitem, já é dia 15 agora, o primeiro sorteio do manto do Mengão, tá bom? Olha, nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.